A Bíblia usa muito essa analogia como a igreja, como o corpo de Cristo, mas antes disso eu ainda quero te levar a pensar que recentemente nós saímos da pandemia, nós saímos de um isolamento e que antes, talvez tu já tenha nos ouvido falar aqui, nós como igreja, nós tínhamos um momento de comunhão, de abraço muito caloroso. Antigamente, agora já está voltando, né? Para a gente parar o pessoal, 1 minuto era pouquíssimo, não dava tempo, porque o pessoal queria cumprimentar todo mundo. E isso com a pandemia, com todo o isolamento, com todas as medidas de segurança que vieram, né? Nós tivemos então que dar uma suspendida. E se tornou cada vez mais distante esse convívio entre os irmãos. Mas a gente vê que o modelo bíblico é um modelo de comunhão, é um modelo de presença, são momentos de ajuntamento. A Bíblia fala muito sobre comunhão. O Dudu leu agora Salmo 133, diz, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Então, como igreja hoje, nós temos que descobrir o quanto é bom nós vivermos em unidade. E o quanto isso faz parte do projeto de Deus para nós, como igreja, como humanidade. Lembra lá em Gênesis, quando Deus, né, Jesus estava junto, a Trindade, né, o Espírito Santo, estava todo mundo junto, mas quando Deus fez o homem, ele fez o homem, e antes ele tinha feito toda a criação, e quando ele fez os céus e ele fez a terra e os animais, ele disse, ficou bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse, tá bom, mas tem uma coisa, não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou, então, a mulher. Então, a gente vê que a vida coletiva, a vida em comunidade, faz parte do projeto de Deus. E agora tu lembra que Jesus ele veio e restaurou todas as coisas? Então, esse modelo familiar lá do início, não é só lá para o início, mas é também hoje para nós vivermos como igreja. Então, a Bíblia vem e agora Jesus trata Deus de uma maneira diferente que o pessoal conhecia ele. Deus agora é chamado de Pai. Jesus praticamente foi levado à morte por causa dessa afirmação. Porque o pessoal disse, olha só, blasfêmia, quem é ele para chamar Deus de Pai? E, na verdade, Jesus estava trazendo uma nova verdade, um novo conhecimento sobre o Deus. Então, hoje, nós nos relacionamos com Deus, tendo a percepção, a consciência de que Deus ele é um Pai para nós também. E se Deus é um Pai, todos nós que somos filhos de Deus, somos também irmãos na fé. Então, lembra, Deus ele vem para nos trazer uma vida em coletividade, em corporatividade. Uma vida que não é só, mas uma vida em comunidade. Por isso que muitas igrejas se chamam comunidades. E aí agora, a gente viu semana passada sobre exercícios espirituais, disciplinas espirituais, coisas que os cristãos devem praticar. E aí o pastor Diego estava falando sobre coisas que uma disciplina é aquilo que a gente tem que fazer gostando ou não. Sabe, aquela salada que tu bota lá no teu prato do almoço. Tipo, nem gosto de alface, mas eu sei que aquilo ali vai me fazer bem. E com o tempo eu até vou começar a gostar, porque eu estou vendo o resultado daquilo na minha vida. Tem adulto que gosta de salada aí? Tem uns que não levantaram a mão, mas a gente tem que comer igual. Por quê? Porque vai fazer bem para o teu corpo. Então, a gente tem que praticar disciplinas, mesmo que a gente, às vezes, no primeiro momento, não goste, não veja o resultado. Mas por quê? Porque a gente aprende que isso é bom para nós. Então, perguntar para vocês, alguém gosta de fazer jejum e passar fome? Pode ser que não, provavelmente não, né? Pensando carnalmente. Mas se nós pensarmos o benefício que isso traz para nós espiritualmente, a gente vai dizer, não, fazer jejum é bom. Por quê? Porque nos vai trazer um resultado bom. E aí agora a Bíblia vai falar também sobre um outro exercício espiritual, uma outra disciplina espiritual. Então a Bíblia fala muito sobre jejum, sobre oração, sobre
falarmos da palavra, mas a Bíblia fala também sobre nós vivermos em comunhão. E aí a gente vê o último versículo que o pastor Diego leu na palavra da semana passada, que era sobre a igreja primitiva. Logo que Jesus, ele morreu, ressuscitou, deixou instruções para os seus discípulos, e aí começou o que a gente chama hoje de igreja. E nisso, Jesus disse, olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, vocês fiquem aqui juntos e reunidos, e aí vão acontecer algumas coisas. E aí eles foram obedientes e eles viram que aquilo ali deu resultado nas suas vidas. Então vamos juntos abrir o primeiro versículo ali em Atos. É o segundo versículo aí, pessoal do slide, tá? Em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Vai dizer assim, pode acompanhar aí na tela, que vai estar projetado tudo junto. Vai dizer assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí a gente vê que lá no início eles estavam juntos, e o que aconteceu? Veio o Espírito Santo e encheu eles, e eles falaram em línguas e foram batizados com o Espírito Santo. Isso, eles estavam reunidos. E agora lembra lá que quando Jesus disse, quando vocês estiverem reunidos, 2 ou 3 ou mais, ali eu vou estar presente. Então entenda que existe um poder na comunhão, existe um poder na unidade do corpo de Cristo. Então nós temos que valorizar momentos de comunhão, momentos coletivos. Como igreja, isso é algo diferente para nós. Mas pensa que todo o Antigo Testamento foi escrito para um povo, e aquele povo estava acostumado a viver coletivamente. Imagina aquela galera toda se reunia lá no deserto, e eles buscavam a Deus juntos. Às vezes eles se rebelavam juntos também, mas eles sabiam o que era uma vida coletiva, uma vida em comunidade, uma vida que estava conectada ao mesmo Deus. E às vezes, como igreja, nós não temos essa percepção, mas nós precisamos resgatar essa percepção e entender o quanto é importante nós vivermos em comunidade. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, na NAA, eu estou lendo, tá? Por isso que eu botei ele projetado. No versículo 42 até o 47, vamos ver o que eles dizem ali também sobre estarem reunidos. Diz ali, versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Imagina, gente, eles perseveravam. E às vezes pode ser que a gente não goste muito de um ambiente muito coletivo. Não vou, vai ter muita gente. Mas pensa como eles estavam pensando. Eles estavam perseverando. Era uma disciplina. Era algo que eles se esforçavam. Era algo que eles entendiam como importante. E continua. No partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. E aí, 46, ele vai repetir. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, além de quando eles estavam reunidos, eles terem sido cheios do Espírito Santo, eles também impactavam a vida daqueles que ainda não conheciam Jesus. Então, às vezes a gente quer ganhar tanto alguém para Jesus. Não, mas na igreja não vai se sentir bem, não vai se sentir à vontade. Mas na célula, não sei, não vai se sentir pressionado. Mas pensa, Deus ia acrescentando, Deus ia dando graça
para eles e ir acrescentando as pessoas. Então, existe uma graça de Deus, existe um poder na unidade da igreja. Só que nós somos seres humanos e a gente gosta do nosso conforto, a gente gosta do nosso comodismo, a gente gosta, às vezes, de se preservar dentro daquilo que são as nossas limitações. Isso é normal. E é por isso que a comunhão é uma disciplina. E aí, olha só o que no livro de Hebreus vai estar escrito. Vai lá em Hebreus, agora sim, lá no primeiro versículo que está mencionado. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Projetou lá? Não projetou ainda? Lá no primeiro. Vai dizer assim. Vai dizer. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, no livro de Hebreus, já existia aquele movimento, já caracterizado como desigrejados. As pessoas que não valorizavam as reuniões no templo, que não valorizavam a comunhão entre os irmãos. E aí, o escritor de Hebreus vai dizer, olha, não deixa de se reunir conforme alguns estão fazendo. Porque existe poder de Deus nas reuniões do corpo de Cristo. Existe poder de Deus quando os irmãos estão em unidade. Sabe, aquele versículo lá que o Dudu leu antes, ele fala sobre uma transferência de legado. Fala sobre uma impartição de unção, lá no Salmo 133. Então, não é para que a gente perca tempo, jogue conversa fora, mas porque ali, na comunhão dos irmãos, existe manifestação do poder de Deus. Existe legado geracional sendo transpassado. Então, nós temos que valorizar na nossa vida cristã, estar junto com os irmãos, estar na célula, estar no culto, estar presente, se fazer presente. Todo mundo tem agendas corridas e hoje em dia os horários estão cada vez mais alternativos, mas faça questão, priorize isso na sua vida, isso é muito importante. E quando a Bíblia fala sobre esse coletivo, a Bíblia fala numa analogia que é o corpo de Cristo. E quando a gente para pensar nas características de um corpo, nós temos que entender que o corpo, a Bíblia vai falar, né, é um só, mas montado por partes diferentes. E agora a gente vai abrir junto a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. Nós vamos ler, mas a gente vai ler com pausas, tá? E aí, dentro de cada uma dessas pausas, eu quero também que tu venha com reflexões sobre situações da tua vida, situações da tua célula, situações que talvez hoje tu não estava percebendo. Primeira coisa, no versículo 12 e 13, vai estar escrito assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito, de um único Espírito. Então, a primeira coisa para nós refletirmos sobre essa coletividade, sobre essa unidade, sobre essa alegoria utilizada na Bíblia como nós sendo o corpo de Cristo, é que todos nós estamos unidos em algo que é maior do que nós. Nós somos membros de um corpo. Mas o que é mais importante? A mão ou o corpo todo? O corpo todo. O que é mais importante? O meu joelho ou o corpo todo? O corpo todo. Então, nós, como membros, somos, sim, muito importantes.
mas existe algo que é maior do que nós. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: tu é muito importante, mas eu também sou. Gente, por que a gente está dizendo isso? Porque é algo que é maior do que nós. É sobre Jesus. E isso talvez seja a exclamação, a afirmação mais clichê dos últimos dias, né, de pregação. É sobre Jesus. Mas quando a gente fala sobre o corpo de Cristo, a gente tem que entender que, por mais que todos nós sejamos muito importantes, não é sobre nós, é sobre Jesus. E a Bíblia vai falar lá em Colossenses 1,18 que Cristo é o cabeça do corpo. Só que às vezes a gente quer ser um braço rebelde. A gente quer ser um joelho que está indo para um lado enquanto o corpo quer ir para o outro. E nós temos que entender que uma vez que nós desejamos viver a vida de Cristo em nós, uma vez que nós nos tornamos cristãos, nós temos que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ter a visão de mundo de Cristo, é ter as prioridades de Cristo, é fazer o que Cristo fez, é fazer o que Jesus faria. Então, você não é um corpo sem cabeça. Você está conectado àquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Então, como cristãos, membros do corpo de Cristo hoje, um dos nossos desafios é ter a mente de Cristo. Como que Cristo fez? Como que Cristo faz? Como que Cristo faria? Então a gente não tem que inventar a roda sobre nada. Deus, Jesus Cristo, já estabeleceu um padrão para todas as coisas. Nós, como cristãos, nós não temos que saber a filosofia, ou melhor, saber nós temos, né? Mas nós não temos que obedecer a filosofia de A ou B. Nós temos que ver o que Jesus disse sobre aquilo. Qual é o padrão de família? É o padrão que está na palavra de Deus. Não é o padrão que estão dizendo aí afora. Porque Cristo é o cabeça. E é Ele a quem eu tenho que estar alinhado como corpo. Então, nas minhas finanças, como a Camila falou agora, tem o fulano que fala sobre isso, sobre investimentos e coisa e tal. Tá, mas muito bom, conhecimento. E o que a Bíblia fala? O que é princípio de Deus? Entende? Então, nós temos que aderir como corpo de Cristo à mentalidade de Cristo. E por muitas vezes a gente vai para a escola, vai para a faculdade, e eu fui já essa pessoa que fui para outros lugares ter conhecimento, e aí eu estava um corpo, estava um membro sem cabeça. Não é só a mula que fica sem cabeça. Então, às vezes, é nós que estamos sem cabeça, porque nós não estamos alinhados ao corpo de Cristo, à mentalidade de Cristo. Então, hoje, quero te levar a pensar quais têm sido os teus conceitos sobre política, sobre religião, como que funciona a igreja, sobre família, sobre finanças, sobre governo. Então, qual tem sido a tua mentalidade? Ela tem sido regida pela mente de Cristo, que é o cabeça, ou ela tem sido regida por tantas outras coisas que podem estar aí nos dando ideias? Então, primeira afirmação, repita assim comigo: tenha a mente de Cristo. Muito bem. Seguindo aí no texto, nós vamos ver agora no versículo 14, que ele vai começar a falar agora não só sobre o cabeça, mas agora sobre os membros desse corpo. E no versículo 14 e 15 vai estar escrito assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então ele está falando aqui de um membro que se acha desnecessário. Não sou que nem o outro, então não presto para isso. E nós temos que entender, gente, que no corpo de Cristo nós fazemos falta. Olha agora para a pessoa que está do teu lado, que tu já disse que é importante. Agora tu diz para ela assim, ó: eu faço falta. E agora eu diz para ela: e tu também. Por que isso? Porque às vezes a gente acha: não, mas se eu não for, ninguém vai notar.
Ninguém vai notar que eu não fui na célula, ninguém vai notar que eu não vim no culto. Tem tanta gente lá. Não vai precisar de mim. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O corpo de Cristo precisa de ti. Tu é importante para o corpo de Cristo. Se tu não fizer a tua parte, tu vai deixar a perna renga. Por quê? Porque o corpo vai se sobrecarregar, porque está faltando uma parte. Então, todos nós, como corpo de Cristo, somos importantes e necessários. Então, aqui está falando que é o pé que está dizendo: eu não sou mão, não pertenço ao corpo de Cristo. Eu não sou que nem a mão, eu não faço as mesmas coisas que a mão. Então, eu não sou importante. Ele está se comparando, o pé está se comparando com a mão, mas existe comparação entre o que o pé faz e o que a mão faz? Não existe, são partes diferentes. E talvez tu vai olhar aí pro teu lado, olha aí de cantinho de olho assim, não olha muito assim, só dá uma olhada. Essa pessoa é bem diferente de mim. E que bom que ela é diferente de ti, porque Deus nos fez assim, cada um de um jeito diferente, e o corpo tem coisas, partes diferentes, e isso faz bem pro todo, entende? Então, nós temos que entender que nós não devemos nos comparar. Ao mesmo tempo que a gente não pode achar que a gente não é importante, a gente também não pode dizer: ah, não, mas eu não sou necessário, porque eu não sou que nem o fulano. Ah, não, eu não sei mexer no multimídia, então, nem vou me envolver em mais nada na igreja. Tu tem habilidades diferentes. Use as tuas habilidades, use o teu conhecimento, use as tuas características, as características que Deus te deu para estar agregando ao corpo de Cristo. Pensa aí no que tu é bom. Pensa aí naquilo que só tu sabe fazer. Esses dias, fui na casa de uma irmã e descobri que ela faz um bolo de milho que é uma delícia. E aí, eu não sei fazer bolo de milho. Então, glória a Deus pela vida dela, porque ela sabe fazer coisas diferentes do que eu. Então, pense naquilo que tu é bom. Como você pode contribuir com o corpo de Cristo. Segunda coisa, vai dizer ali, no versículo 16 até o versículo 20, nós vamos ler. Vai dizer assim: e se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um corpo só. Então, a gente tem que entender. Ainda, vamos ler mais um versículo aqui, gente. No versículo 21 e o 22 ainda, para a gente já dar continuidade. Vai dizer: o olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, primeiro lembra, né? O pé pensou: eu não sou mão, não vou ser útil, né? Não vão me dar falta. Mas agora, o olho, ele pensou sobre o outro: não preciso de você, mão. Eu sou muito bom, eu enxergo tudo aqui sozinho. Eu não preciso de ti. E olha só o que pode acontecer dentro do corpo de Cristo: um desprezo pelo outro membro. E como o corpo de Cristo, lembra, todas as partes são importantes. Então, nós não podemos achar: mas eu não vou ir atrás do fulano não quer nada com nada, não vou mais ligar. Lembra? Ele é parte do corpo de Cristo, assim como tu. Então, invista nas pessoas. Por mais que aquele membro ainda não está bem alinhado, bem encaminhado, não desiste dele, porque ele tem uma função no corpo de Cristo. E uma função que às vezes só ele vai poder fazer. Se daqui a pouco ele é aquele minguinho, é tão pequenininho, né? Não vai dar falta aqui no pé. Mas tira o minguinho para tu ver se até o teu jeito de caminhar não fica meio
estranho. Por quê? Porque ele é importante, ele traz equilíbrio, ele é necessário para o corpo andar bem, para o todo andar direitinho. E ainda, para a gente concluir aqui essa parte do corpo, do versículo... Vamos lá no versículo 23 até o 26, bastante versículo hoje. Vai dizer: e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo de Cristo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E ainda essa passagem de Coríntios vai dizer, né? Se uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo está sofrendo. Se uma parte do corpo é honrado, todo o corpo vai ser honrado. Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que não existe... a célula A vai batizar o fulano, mas minha célula não vai batizar ninguém, não preciso ir nesse culto. Mas eu não tenho visitante para levar, então eu não vou ir. Você faz parte de um todo. Então, se alguém está hoje crescendo, fique feliz por isso. Se alguma célula hoje está batizando um monte de gente, fique feliz por isso. Mas a minha não está, não tem problema. Nós somos parte de um corpo. Nós estamos dentro de um todo. Então, a gente não pode ter esse pensamento mesquinho de achar que é o outro e não sou eu. Somos todos parte de um mesmo corpo. Você não pode sair daqui hoje sem ter isso aí latejando na sua cabeça. Eu ainda quero te alertar sobre uma coisa, que agora a gente vai pular lá para o capítulo 11 do livro de Coríntios. Um conselho da noite: leia o livro de Coríntios, esse primeiro livro especialmente, porque fala de corpo, e essa analogia o tempo todo é muito bom para que nós venhamos a desenvolver esse pensamento. No livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 29, vai falar agora da ceia. Mas fiquem tranquilos que hoje ninguém marcou ceia. Não. O pastor saiu, a gente vai fazer uma ceia, que surpresa. Não, né? Então, capítulo 11, versículo 27 a 29, vai dizer assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E aí continua o texto ali dizendo, né? E por isso que tem entre vocês muitos doentes e muitos que dormem, né? Então, o que está dizendo isso? Que quando nós nos reunirmos também para participar da ceia, como estava acontecendo ali, a gente tem que fazer isso sabendo o que está fazendo. Porque o que o apóstolo Paulo estava falando ali antes? Olha, vocês estão fazendo uma bagunça. Vocês estão se reunindo e estão só querendo comer e fazer aí, e não estão sabendo por que vocês estão fazendo isso. Vocês estão comendo sem discernir o corpo. E por isso há entre vocês muitos que estão doentes e dormem. Então, o que ele estava dizendo? Vocês estão se reunindo como igreja, vocês estão se reunindo como culto, vocês estão fazendo essas reuniões de célula, mas sem entender o que estão fazendo. Só para fazer junção, sem propósito nenhum, sem discernir o corpo. Entende? Então, quando nós nos reunirmos como célula, quando nós nos reunirmos como igreja, nós temos que saber o porquê que nós estamos fazendo isso. E a Bíblia fala muito sobre nós nos reunirmos para adorar a Deus, nos reunirmos para nos edificarmos mutuamente, mas nós também nos reunirmos para impactar a vida de outras pessoas e sermos o corpo de Cristo nessa terra, levando paz, levando
cura, como tinham ali muitos doentes e que dormiam. Por quê? Porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo está reunido, sabendo o que está fazendo, ali tem manifestação do poder de Deus. Então, toda vez que nós viermos agora para o culto, nós devemos saber, olha, se eu estou com uma necessidade, em nome de Jesus, vai ser sanada. Se eu estou com um problema de saúde, em nome de Jesus, eu vou ser curado. Porque onde o corpo de Cristo está, ali é o poder de Deus. E agora, para nós nos encaminharmos para o final, para nós lermos o que está escrito no livro de João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. Talvez seja um dos últimos textos. João 17, 20 ao 23, vai estar falando ali a última oração praticamente de Jesus, né? Ele fala da oração sacerdotal, a oração que Jesus faz pelos seus discípulos, por aqueles que andavam com ele. Mas ali, a parte de vermelho está ruim o destaque, né? Ali, Jesus vai falar não só daqueles que andaram com ele enquanto ele estava vivo na terra, mas também para aqueles que creriam nele depois. Então, versículo 17, ou melhor, versículo 20, capítulo 17, vai dizer assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, está falando da gente. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amas. Então, a plena unidade do corpo de Cristo impacta o mundo. Faz o mundo crer no Jesus Cristo vivo, ressurreto, que transforma vidas, que transforma a sociedade, que muda a nossa realidade. Então, como corpo de Cristo, nós temos que entender, primeira coisa, bota lá a conclusão para nós. Nós precisamos estar alinhados àquele que é o cabeça, aquele que tem a mentalidade, os propósitos, os projetos, que é Jesus Cristo. Segundo, nós precisamos edificar uns aos outros, saber da importância, da relevância de cada membro do corpo de Cristo. Cada um dentro dessa igreja é importante, cada um dentro do corpo de Cristo, não só a família da fé, porque a família da fé é uma porção do corpo de Cristo, que é a unidade de todos os cristãos, é importante e necessário. Mas ainda, como corpo de Cristo, nós temos que entender que a nossa unidade vai impactar o mundo. Vai fazer com que o mundo perceba Jesus através de nós. Através das nossas ações, através daquilo que nós estamos levando até as pessoas.